Bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos, vocês estão no Eu Cristão e essa semana eu vou dar continuidade à nossa série sobre teorias de conspiração, trazendo a minha teoria de conspiração favorita, que é a ida ou não do homem à Lua. Para a gente começar, eu quero te pedir um pouco de calma. Você deve estar de saco cheio de ouvir aquela questão de fotos e vídeos que trouxeram da Lua, se as pedras que trouxeram eram de fato da Lua, mas a bandeira tremula, Kubrick pode ter sido utilizado para filmar dentro de um estúdio e forçar para toda a humanidade. Bom, a gente não vai tratar esses temas aqui. Eu acredito que esses temas já foram tratados por todo mundo que tinha que tratar. A questão se as fotos são originais ou não, se a bandeira tremula ou não. Isso já foi muito bem tratado, eu acho que já está respondido, até mais do que respondido. E se você ainda não tem as respostas dessas perguntas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as melhores matérias que eu achar sobre isso, respondendo essas dúvidas, as principais dúvidas, sobre as imagens e os vídeos que trouxeram de lá, que fizeram lá, ou não. E espero que resolva as suas questões, que responda as suas dúvidas, porque hoje a gente vai tratar uma questão um pouco mais interessante. Existem diversas questões que nós temos que abordar para credibilizar ou descredibilizar essa teoria de conspiração que diz que o homem nunca foi à Lua. Esse tipo de argumento, esse tipo de fato que a gente vai trazer, são questões históricas. E essas questões históricas vão responder muito melhor se o homem foi ou não à Lua, do que estudar fotos e vídeos que foram feitos na Lua ou não. Até porque, como eu já falei, esse tipo de questão já está mais do que respondida. Então, para a gente ter um vídeo diferente e para te agregar algumas informações que talvez você não saiba, a gente resolveu abordar essa teoria de conspiração de uma forma diferente, trazendo um cunho histórico, trazendo um contexto também histórico. A gente vai colocar essa viagem à Lua num contexto geral da Guerra Fria, para você poder entender melhor por que a nossa visão é favorável ao fato de que o homem sim foi à Lua, por que a gente realmente acredita que o homem foi à Lua. Eu acredito que depois desses argumentos você vai se posicionar melhor, você vai ter um pouco mais de informação para tomar a sua posição, se você acha que o homem foi ou não à Lua. A gente vai começar a nossa argumentação lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Como a gente já sabe, a Alemanha perdeu a guerra e Estados Unidos e União Soviética ficaram com boa parte dos equipamentos alemães. Nesse contexto, criou-se entre União Soviética e Estados Unidos uma paranoia gigantesca de que a qualquer momento um país iria atacar o outro. Então eles começaram uma guerra entre eles, a busca para ter o melhor exército e o melhor armamento, porque com a paranoia da guerra nuclear, Estados Unidos e União Soviética pensavam que a qualquer momento poderia vir um ataque e eles teriam que estar prontos para resistir ou para revidar. E no meio dessa confusão, existia uma guerra à parte, que era a guerra ideológica. Então, a União Soviética tentava trazer o ponto de vista socialista como melhor, e os Estados Unidos, por sua vez, traziam o ponto de vista capitalista como melhor. A partir desse momento, com essa paranoia toda criada de que um ia invadir o país do outro, ou que uma guerra nuclear podia se desencadear a qualquer momento, os dois começaram a investir em tecnologias. Tecnologias essas que seriam utilizadas para chegar à Lua. Então a União Soviética começou a investir pesado em educação para criar engenheiros e cientistas capazes de propiciar uma conquista espacial maior do que a dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, por sua vez, também investiram em engenheiros e em cientistas. Só que nesse momento começam as vitórias da União Soviética. Se você acha que na corrida espacial os Estados Unidos sempre foram francos favoritos, você está muito enganado. Na verdade, os Estados Unidos não começaram nada bem a corrida espacial. Então, os primeiros passos da corrida espacial, com investimento em engenharia, investimento em grandes cientistas, a União Soviética conseguiu dobrar o número de engenheiros aeroespaciais e de cientistas dos Estados Unidos. Então, a União Soviética conseguiu dobrar o esforço para que eles conseguissem ganhar a corrida espacial e, por fim, a Guerra Fria. Eles tinham agora o dobro de cientistas e engenheiros que os Estados Unidos. E logo nos primeiros passos da corrida espacial, o primeiro objetivo era simples, colocar um foguete a mais de 100 km de altura, ou seja, colocar um foguete no espaço, teoricamente, acima da atmosfera da Terra. E nessa primeira missão, a União Soviética foi muito melhor que os Estados Unidos, quando eles conseguiram colocar os antigos foguetes V2 da Alemanha nazista a mais de 100 km de altitude, 105 km para ser exato. E nesse momento, a União Soviética teve a sua primeira vitória, que foi uma foto da Terra tirada de 105 km de altura pelo primeiro V2 que eles mandaram, chamado de R1. Nesse momento começava o desespero estadunidense de saber que a União Soviética tinha saído na frente, não só por ter conseguido dobrar o número de engenheiros e cientistas, mas sim pela sua primeira vitória palpável, que tinha sido enviar um R2
a mais de 100 km de altitude e que conseguiu tirar uma foto da Terra na época preto e branco, mas que foi muito utilizada para divulgar essa conquista da União Soviética. Como a União Soviética não queria dar tempo aos Estados Unidos para tentar o revide, enquanto os Estados Unidos ainda estavam tentando formar foguetes que alcançavam uma altitude superior à da atmosfera, que alcançassem de fato o espaço, entre aspas, a União Soviética já preparou o lançamento do seu primeiro satélite artificial, que até hoje todo mundo fala, todo mundo comenta, é o Sputnik 1. O Sputnik 1 foi o primeiro satélite enviado à órbita da Terra e foi também o primeiro material feito pelo homem que orbitou a Terra. Então foi uma conquista muito grande a União Soviética ter enviado o Sputnik. Então houve um barulho muito grande, a União Soviética fez questão, obviamente, de divulgar o seu feito. Então, nesse momento, a União Soviética dava mais um passo rumo à vitória da corrida espacial, ou seja, já estava dando uma lavada nos Estados Unidos. Porque enquanto eles estavam tentando mandar um foguete para mais de 100 km de altitude para simplesmente alcançar o espaço, a União Soviética já tinha conseguido mandar um objeto para orbitar o espaço. E a Sputnik mandava sinais de rádio, que poderiam ser ouvidos em qualquer radioamador, localizado logicamente na frequência correta, porque ela era uma esfera e 4 antenas que simplesmente enviavam alguns bips para a Terra, mas que foi uma vitória, consequentemente, muito grande para a União Soviética em vista da corrida espacial. Nesse cenário, os Estados Unidos, muito preocupados com o lançamento da Sputnik e com uma eminente derrota na corrida espacial, tentou lançar também o seu primeiro satélite, fez muito barulho, divulgou em todas as mídias, promoveu uma transmissão ao vivo e fracassou, porque o primeiro satélite que os Estados Unidos tentou mandar para o espaço para orbitar a Terra explodiu em solo, ou seja, ele sequer levantou voo, ele explodiu no meio de todo mundo que assistiu o lançamento, no meio das transmissões ao vivo, ou seja, foi um grande fracasso para os Estados Unidos. Enquanto isso, a União Soviética já estava programando o Sputnik 2, que não só ia orbitar a Terra, mas que levaria no seu foguete de lançamento uma cachorra, que é a conhecida Laika, que todo mundo com certeza já ouviu falar nas aulas de ciência. A União Soviética não só enviou o Sputnik, como também enviou a Laika, que infelizmente veio a falecer poucos minutos depois do lançamento, porque ela ficou em pane, em desespero, enquanto a cabine onde ela estava superaquecia. Então provavelmente ela morreu ou em desespero, ou pelo superaquecimento da cabine, coisa que todo mundo já sabia que ia acontecer, porque não existia um suporte para a vida naquele veículo espacial, então todo mundo sabia que a Laika ia morrer. Mas enfim, eles enviaram o seu segundo satélite com sucesso e ainda mandaram um cachorrinho de brinde para o espaço. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam em desespero, porque era muito iminente que a União Soviética ia ganhar a corrida espacial, pois eles estavam muito na frente. E esse contexto desesperador para os Estados Unidos conseguiu piorar ainda mais quando a União Soviética enviou para a órbita da Terra um ser humano. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a orbitar a Terra e disse as famosas frases: "A Terra é azul" e "olhei para todos os lados, mas não vi Deus". Então, de fato, a União Soviética tinha alcançado uma distância muito grande para os Estados Unidos na corrida espacial e estava aplicando praticamente um 7-1, digamos assim. A NASA era uma agência espacial recém-formada, porque a gente sabe que no começo da corrida espacial a NASA nem existia. O que aconteciam eram esforços governamentais e com poderes muito descentralizados, então isso dificultava um pouco, porque eles não trabalhavam todos no mesmo foco. Então a NASA foi criada só no final da década de 50 e nesse momento ela era uma agência muito pequena ainda, muito jovem, e tentava vencer a poderosa União Soviética, que já estava enviando 2 homens para orbitar a Terra, enquanto a NASA ainda tentava algum feito positivo, algum feito memorável. A partir desse momento a gente teve a época de ouro da corrida espacial, foi quando todo mundo começou a lançar satélite um atrás do outro, Estados Unidos e União Soviética, e também explorar outros planetas, então a gente teve um boom de tudo quanto é lançamento, tudo para se mostrar superior ao país opositor, em um curto período de tempo, a gente teve uma explosão. E os Estados Unidos começavam de fato a caminhar na corrida espacial, começavam de fato a lançar alguns projetos que davam certo, começavam a lançar seus satélites, começavam a lançar suas sondas, sem ter grandes problemas no lançamento ou na execução dos projetos. Foi nesse momento em que o presidente dos Estados Unidos resolveu prometer que até o final da década eles chegariam à Lua. Não porque era algo fácil, mas porque era algo difícil, e muito difícil para os Estados Unidos naquela situação. Então, nesse contexto da Guerra Fria e da corrida espacial, quem chegasse à Lua primeiro, de fato se tornaria o campeão da corrida espacial. Enquanto isso, a União Soviética já estava lançando seu projeto Luna, que estava enviando sondas até a Lua. Só que o projeto era muito maior do que esse. O projeto era também enviar
humanos à Lua. Então esse foi o objetivo final da corrida espacial. Quem chegasse primeiro à Lua seria o campeão da corrida espacial, enquanto isso a União Soviética estava muito à frente, como eu já falei, por ter enviado Yuri Gagarin primeiro à órbita da Terra, a orbitar o espaço. Então, se você não sabe quem é Yuri Gagarin, se você nunca ouviu falar de Yuri Gagarin, tire a ideia conspiracionista da sua cabeça, porque alguém que tem autonomia de dizer que tem certeza de que o homem não foi à Lua, de que tem certeza que a teoria conspiracionista tem bases o suficientes para se manter confiável, tem que conhecer, no mínimo, Yuri Gagarin, porque ele é um ícone, ele é um cosmonauta principal da história da corrida espacial. Então, se você não conhece Yuri Gagarin, você não tem base para falar se o homem foi ou não à Lua. Você não pode falar sobre isso. Mas vamos dar continuidade ao nosso conteúdo histórico, à nossa aulinha sobre a Guerra Fria. A partir da fixação da linha de chegada da corrida espacial na Lua, a partir do momento que eles definiram que esse era o objetivo, União Soviética com seu projeto Luna e Estados Unidos com seu projeto Apollo começaram a tentar chegar à Lua. O primeiro foi os Estados Unidos, a bordo da Apollo 1, que mandou 3 astronautas para um foguete, a tentativa de chegar à Lua, só que mais uma vez fracassou terrivelmente, porque o foguete explodiu e matou os 3 astronautas que tentaram ir à Lua na Apollo 1. Enquanto isso, o projeto Luna seguia de maneira reduzida, enviando sondas para analisar a Lua, mas sem tentar enviar humanos por enquanto, porque eles não acreditavam ter já uma tecnologia boa o suficiente para isso. Após a morte dos 3 astronautas, os Estados Unidos teve um grande problema, porque muita gente percebeu que a corrida espacial estava tomando algumas proporções que não eram desejáveis, porque 3 pessoas haviam morrido na tentativa de conquistar a Lua. Então os Estados Unidos começou a reduzir o seu esforço pessoal e enviar também veículos não tripulados na tentativa de, no mínimo, orbitar a Lua. A década de 60 foi avançando e o clima estava hostil entre Estados Unidos e União Soviética, porque na corrida espacial, Estados Unidos e União Soviética disputavam ali, por uns centímetros, a liderança da corrida. Porque enquanto o projeto Luna já estava chegando à Lua e até trazendo objetos da Lua, pedras e materiais, os Estados Unidos também estava chegando próximo do seu objetivo quando ele estava conseguindo já orbitar a Lua. Se eu não me engano, na Apollo 8, eu acho. Em 68, na noite de Natal, conseguiu orbitar a Lua. Nesse contexto de hostilidade entre Estados Unidos e União Soviética, onde ambos estão muito próximos de conseguir chegar à Lua, onde ambos estão a um passo de conseguir pousar na Lua, não existe a possibilidade de se forçar um pouso na Lua. Não porque não se tem a vontade de forjar. Primeiro porque você ia ter que envolver muito mais dinheiro, muito mais produção, enfim, muito mais esforço do que de fato ir até a Lua. E segundo, porque o seu rival estaria empenhadíssimo em desmascarar a sua farsa. Então, a União Soviética conhecia todos os mecanismos necessários para levar um homem até a Lua. Se os Estados Unidos não tivessem esses mecanismos, a União Soviética ia de fato mandar espiões para tentar desmascarar a farsa forjada pelos Estados Unidos. Se a União Soviética fizesse o mesmo, os Estados Unidos também, através de seus espiões e da sua tecnologia, ia desmascarar a União Soviética. Nesse contexto hostil que se encontrava, da forma como se encontrava, não existia a possibilidade de uma farsa. É só você mentalizar a situação em que se encontravam os dois países e as duas ideologias diferentes. Não existia a possibilidade de se fazer uma farsa. Então, nesse momento, tão próximo da Lua, chegou a hora de começarem a se fazerem testes empíricos, testes de verdade. Então, os próximos projetos Apollo, eles começaram a mandar pessoas para orbitarem a Lua de verdade, fazerem mais ou menos um ensaio técnico de tudo o que ia acontecer, só que sem de fato pousar na Lua ainda. Era mais ou menos um ensaio geral do que seria feito no próximo passo, que seria a Apollo 11, a tão famosa Apollo 11. Enquanto isso, as missões Luna também se agilizavam para tentar enviar um homem até a Lua. Foi então que em 1969, todos os esforços foram concentrados na Apollo 11, uma missão onde já se tinha praticamente plena certeza que daria certo, pelos testes feitos na Apollo 8, 9 e 10, que tinham sido esses ensaios gerais que eu já falei para vocês. Então eles já tinham com certeza toda a tecnologia necessária para pousar na Lua, e eles sabiam que estavam no caminho certo, que muito provavelmente a Apollo 11 pousaria sim na Lua com segurança. Chegou a hora de, como diria Caetano Veloso, colocar a coisa para funcionar. Então, nesse momento, eles lançaram a Apollo 11, como a gente já sabe, e conseguiram pousar na Lua, num lugar que é chamado de Mar da Tranquilidade, como vocês sabem, né? Uma zona de penumbra, e o resto vocês já sabem, né? Neil Armstrong desceu primeiro, disse a famosa frase: um pequeno passo para um homem, um passo gigantesco para a humanidade. Logo depois veio Buzz Aldrin, que também junto com ele caminhou na Lua,
e conseguiram arrumar algumas pedras, área lunar, coletaram muito material, colocaram a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira da discórdia, né, que todo mundo disse que tremulou ou não, e uma placa que eu espero estar vivo para viver as viagens turísticas à Lua, quem sabe, e talvez conseguir olhar com meus próprios olhos se ainda estiver em tom legível, uma placa que diz que em 69 eles foram à Lua em nome de toda a humanidade e em missão de paz, por mais contraditório que isso seja, porque em primeiro lugar a gente sabe que a Guerra Fria estava estourando aqui na Terra, então nem tanta paz assim. E em segundo lugar, que não foi em nome de toda a humanidade, porque os Estados Unidos estava no auge do seu egocentrismo em enviar o homem à Lua. Mas enfim, não vamos colocar defeito na placa dos caras. Eu espero ainda um dia poder ver com meus próprios olhos, se eu estiver vivo para acompanhar o turismo lunar. Diante de todo esse contexto histórico que eu trouxe, da Guerra Fria e da corrida espacial, é praticamente impossível crer que os Estados Unidos tenha conseguido forjar as missões Apollo e a União Soviética não tenha encontrado uma forma de desmascarar essa farsa. Até porque, dentro das agências espaciais estadunidenses, existiam muitos soviéticos espionando, disfarçados, tentando descobrir as tecnologias e tentando forjar aqueles lançamentos que os Estados Unidos programavam. Então, não existia como os Estados Unidos forjarem, farsarem algo tão grande, a União Soviética não desconfiar, ou a União Soviética não perceber. Não existe porquê a gente dizer que os Estados Unidos farsaram esse tipo de coisa, enquanto a União Soviética estava tão ligada nos Estados Unidos a ponto de desmascarar qualquer tipo de farsa. Então é muito ignorante a gente falar que isso foi uma conspiração mundial. Mas se você ainda acha que de repente os Estados Unidos podem ter mascarado tudo isso, podem ter farsado, ou sei lá, feito um acordo com a União Soviética, mesmo eles sendo capitalistas e a União Soviética socialista, se na sua cabeça ainda faz algum sentido essa farsa, entenda uma coisa: se você conseguir uma farsa bem sucedida, diante de um contexto histórico com tanta rivalidade com a União Soviética, você não ia tentar farsar de novo, né? Porque você já conseguiu farsar uma vez, você já ganhou a corrida espacial. Para que você vai colocar tudo à prova tentando farsar mais uma vez aquilo que você já farsou com qualidade uma vez e já ganhou a corrida espacial? Pois é, se você é uma das pessoas que se pergunta se o homem chegou à Lua, por que ele nunca mais voltou lá, saiba que você está errado de novo. O homem foi à Lua por 6 vezes. 6 vezes o homem pousou na Lua. Na Apollo 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Então o homem não foi à Lua uma única vez. Será que os Estados Unidos seria burro o suficiente para enviar mais 6 missões, farsar mais 6 missões, sendo que ele já tinha conseguido ganhar a corrida espacial? Será que isso ainda faz algum sentido para você? E me responde uma coisa: se os astronautas nem saíram da Terra, se os astronautas nem estavam a bordo, então por que na Apollo 1 3 astronautas morreram dentro da nave? Então por que na Apollo 13 eles não conseguiram pousar e tiveram que voltar à Terra? Mas será que os Estados Unidos fez questão de propor uma falha na sua própria farsa? Será que eles forjaram as falhas da Apollo 13? Eu acho que você precisa rever os seus conceitos sobre essa teoria de conspiração, porque eu acho que não está nada favorável para quem acha que o homem nunca foi à Lua. Agora, para mim encerrar minha argumentação sobre o homem ter ido ou não à Lua, eu sei que eu não fui nem um pouco neutro, eu coloquei muito claro aqui que eu acredito sim que o homem foi à Lua, não pelos espelhos que foram deixados lá, não pelas fotos e vídeos, porque eu já falei que esse tema está meio saturado, mas pelo contexto histórico, né? Você um pouco esquerdista agora, meio pão com mortadela, e falar para você: estude história, porque é importante para os debates que você vai ter na sua vida, é importante para você tomar posicionamento em decisões como essa, se o homem foi ou não à Lua. Mas, para a gente colocar por terra essa questão, para você tirar um foguete como Saturno V da Terra, para que ele consiga ser lançado, você precisa de muito dinheiro e você precisa de um esforço tecnológico muito grande, não é fácil. Para você enganar milhares de funcionários de uma agência espacial, você precisa de muito dinheiro e você precisa de muito esforço, também não é fácil. Para você manter astronautas que possivelmente forjaram um pouso na Lua calados até agora, também é muito difícil. Nessa questão, se a gente fosse pensar em todos esses aspectos, de ter que forjar um bom pouso na Lua, de ter que filmar com uma tecnologia avançada, de ter que pagar todos os funcionários para ficarem calados, de ter que tirar um Saturno V da Terra, né? É muito mais fácil ir até a Lua do que forjar uma ida até a Lua. Eu acho que se os Estados Unidos tivessem pensado em, de repente, fazer um pouso falso, se eles tivessem pensado em forjar uma missão, eles veriam que forjar uma missão é tão difícil, mas tão difícil, que é muito mais fácil ir até a Lua. Então, pessoal,
esse foi o nosso vídeo sobre a teoria de conspiração da ida ou não do homem à Lua. Eu espero que você tenha adquirido um conhecimento interessante sobre o fato histórico. É claro que eu não vou conseguir explicar tudo aqui, porque é um assunto muito extenso, né? Para me explicar em um único vídeo. Mas eu vou deixar para vocês aqui na descrição alguns links sobre a Guerra Fria, sobre a Guerra Armamental e principalmente sobre a corrida espacial. Eu vou deixar um link que é do Wikipedia, embora muita gente diga que o Wikipedia não é confiável, que eu achei muito interessante, explica legal a questão da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, então eu vou deixar aqui, tem até algum conteúdo multimídia muito interessante. Vou deixar aqui na descrição também as principais perguntas que os conspiracionistas fazem e suas respostas, tá? Aquelas da bandeira tremulando, da pegada na Lua, se lá não tem umidade, essas perguntas bem bobinhas assim, que já foram mais que respondidas. Se você ainda tiver dúvida, eu vou deixar aqui na descrição também todas elas respondidas para você ver. Vou pedir para você, se você gostou desse vídeo, deixar o seu gostei aqui. Se você não gostou, pode dar o seu dislike, mas deixa aqui nos comentários o motivo pelo qual você deu o seu dislike, que eu vou responder, e se eu tiver errado, como eu faço toda semana, eu vou me retratar. Vou pedir para você compartilhar com seus amigos, no Facebook, no Twitter, na rede social que você quiser, e se inscrever aqui no nosso canal. Eu quero pedir desculpa para vocês se eu errei aqui em alguma data com relação a lançamentos dos Estados Unidos e da União Soviética, porque foram muitos lançamentos e foram muitas conquistas quase que ao mesmo tempo, então eu posso ter me equivocado ao falar de algum lançamento que aconteceu antes ou depois de outro, porque realmente são muitos lançamentos para me lembrar de cor. Talvez eu tenha confundido algumas datas, então se eu confundi alguma data e você percebeu, me perdoe, pode deixar aqui nos comentários, mas eu acho que no geral o conteúdo foi bem passado. Espero que você tenha aprendido, adquirido um conhecimento histórico com relação ao tema. Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista, de que o homem foi sim à Lua. Se você ainda acha que não, respeito a sua opinião, mas eu espero que esse vídeo tenha no mínimo agregado um conhecimento para você e tenha tirado as suas dúvidas, para que você possa agora sim tomar um posicionamento com um conhecimento maior e com uma base de um contexto histórico. É isso aí, pessoal. Eu espero vocês aqui sábado que vem com um novo vídeo, com um novo tema.